A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para a aula de instrução e hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Eu vou estar gravando de máscara, porque eu estou com Covid não. Covid-19 eu já tive há uns 2 anos atrás, não é Covid, não é resfriado. No início do ano, eu fiz uma cirurgia e eu estou em um tratamento dentário. E aí eu não posso, no presente momento, falar sem máscara, tá certo? Então, eu acredito que dá para ouvir perfeitamente a minha voz. Se não der para ouvir, aí você não conseguiu ouvir no presente momento, no início, na hora que você estiver ouvindo, o que você faz? Dá uma pausa, volta ao vídeo e tenta escutar novamente. Tem uma ferramenta no YouTube que você ativa a legenda. Aí tudo que eu estou falando vai aparecer a legenda aí embaixo. E aí é uma forma também de você estar me compreendendo. Mas eu acredito, irmãos, que dá para você me ouvir perfeitamente, né? Eu estou trabalhando assim, tenho falado assim na igreja, com os irmãos e tal, aqui em casa. Então eu acho que dá para você me ouvir perfeitamente. Então, meus amados, a partir de hoje, todas as lições que eu ministrar vai ser assim, de máscara. Tá bom? O meu tratamento termina só em abril, somente em abril. Aí em abril a gente volta a falar sem máscara, vai ficar melhor. Estou arrumando um implante, coloquei implante, aí demora um pouco, o organismo tem que ter esse tempo para poder absorver os implantes e colocar os dentes que foram retirados. Tá certo? Não gosto de falar muito sobre isso, mas os irmãos iam ficar perguntando, por que está de máscara, será que o pastor Heber está doente e tal? Então, estou aqui trazendo para os irmãos esta informação, tá bom? Irmãos, nós já estudamos 5 lições. A primeira lição foi sobre Provérbios, a segunda lição foi sobre casamento, a segunda, a terceira e a quarta. E a última lição nós tivemos sobre a criação de filhos. Aí o pastor Gedeon Júnior entrou com uma aula extra falando sobre a questão do culto familiar, que foi uma verdadeira bênção. E ele já explicou que haverá aí mais 2 lições extras importantes que não coube na revista e que vai ser colocado aí na revista, Na revista não, na sequência dos estudos. E vai ser uma bênção. Então nós já estudamos 5 lições. E nessa lição de número 6, o tema é sabedoria para ter sucesso no trabalho. Está aparecendo aí a foto, Sabedoria para ter sucesso no trabalho. Texto áureo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28. Então, o que acontece? Aquele que furtava, não furte mais. Não pegue aquilo que não é seu. Você quer alguma coisa? Vai trabalhar para você conseguir o dinheiro, para você, inclusive, ajudar quem tiver necessidade. Verdade aplicada. O trabalho na Bíblia aparece como uma ordenância do próprio Deus, que chama os homens ao serviço regular como meio de sustento. Isto quer dizer que um dos propósitos de Deus para a raça humana
é que as pessoas trabalhem. Então nessa lição nós vamos valorizar o trabalho. Irmãos, Deus ama o trabalho. Deus não gosta de pessoas desocupadas. Ele cria Adão. E ele fala para Adão assim, ó, fica tranquilo aí, Adão, fica de boa aí no jardim, tem tudo para você comer, pode dormir aí até meio-dia, 1h da tarde, não dá nada não, vai ali na árvore ali, pega um fruto, depois você pode deitar de novo aí, dormir até 4, 5, e vai vivendo aí, meu amigo, deitado, tranquilo. Deus, ele não gosta de desocupados. Ele não gosta de pessoas desocupadas. Quando ele cria Adão, logo no começo, você pode analisar na Bíblia, em Gênesis, ele manda Adão cultivar, manda Adão cuidar da terra. Ou seja, não fica deitado aí, Adão, até meio-dia, 1h da tarde, dormindo, e só ir lá pegar uma plantinha ali, uma fruta, e vai vivendo. Não, você vai trabalhar, meu amigo, você vai cultivar a terra. Vai dar nome aí nos animais, faz alguma coisa, faça alguma coisa. Quando você vê Deus chamando os homens, por exemplo, lá ele chama Moisés. Moisés estava trabalhando, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés estava trabalhando em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4. Quando você vê Davi estava cuidando também do rebanho. Quando Jessé apresenta lá os filhos e o Samuel fala assim, não tem mais um aí não? Ah, tem Davi. Pois é, Davi estava fazendo o que, irmãos? Davi estava trabalhando. Quando nós vemos que Gideão é chamado para ser juiz, ele era o menor da sua tribo, ele era da cidadezinha mais pequena, ele era considerado um dos menores ali, mas ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Então, quando nós vemos Deus chamando algumas pessoas, as pessoas estavam trabalhando. Deus ama o trabalho. Ele falou quando Eva pega o fruto e Deus vem ali falando para Adão, o que Deus falou? Do suor do seu rosto comerás. Ou seja, você quer comer? Então você vai trabalhar para que você coma. Então, irmãos, nós vamos falar para o nosso aluno o seguinte, que nós precisamos trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Não importa qual seja o trabalho, seja um trabalho de coletar lixo na rua, que é um trabalho digno, um trabalho honrado, um trabalho necessário, ou seja, para trabalhar lá no gabinete da presidência da República. Todo trabalho é digno. Não importa se esse trabalho é braçal, não importa se esse trabalho é de forma intelectual, um trabalho mais no escritório ou na rua. Todo trabalho é digno. Não importa também questão de valores, todo salário é digno. Quem ganha R$1.000, ele está ganhando R$1.000 de forma digna. Quem ganha R$50.000, se a capacidade, se a oportunidade dele foi uma oportunidade melhor, uma condição melhor, ganha 50 mil, irmãos, é trabalho do mesmo jeito, é digno da mesma forma. Então, mostre para o seu aluno que o trabalho que ele faz é digno e Deus se agrada desse tipo de trabalho. E aí eu coloquei na introdução, trabalhar significa ocupar-se em algum mister, profissão, esforçar-se para fazer ou alcançar alguma coisa, estar em funcionamento. Significa o quê? Ocupar, pôr em obra, lavrar. E trabalho, por sua vez, quer dizer aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa. Serviço ou empreendimento, emprego. É sobre isso que vamos tratar nesse estudo. Trabalho, porque isto com certeza dignifica o homem.
Então, o trabalho é de suma importância na nossa vida. Agora, quem é que tem que trabalhar, irmãos? O homem. O homem é que tem que trabalhar. Isso eu estou dizendo no sentido de trazer recursos para dentro de casa. Mas a mulher também trabalha. E trabalha muito. Então, todos nós temos que trabalhar. Agora, a responsabilidade de trabalhar e trazer recursos e finanças para dentro de uma casa, isso recai ao homem. Agora, a mulher pode trabalhar, pastor Heber? Pode. Ela quer trabalhar? Quer. Estão de acordo, marido e esposa? Sim. Então pode trabalhar e pode auxiliar e pode ajudar o marido. Tem casais que não compactuam dessa ideia. Tem casais que falam, não, meu marido tem que trabalhar, eu tenho que ficar em casa cuidando dos filhos. Ok, tudo certo. Outros casais falam, não, eu vou ajudar meu esposo, eu vou trabalhar, e aí minha esposa também trabalha, tudo certo também. O fato é, todos têm que trabalhar, tanto homem como mulher. Todos nós temos que trabalhar. Você acha que Eva não fazia nada no jardim? Era só Adão? Não. Eva também fazia muita coisa ali, irmãos. Todos têm que trabalhar. Isso é o desejo de Deus para as nossas vidas. E aí, no ponto 1, fala assim, trabalhe. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito. Não importa, vou repetir, qual tipo de trabalho. Agora é claro, trabalho, irmãos. Estamos falando de trabalho. Não estamos falando de ocupações que desagradam a Deus. De situações que vão ir contra a palavra de Deus. Estou falando de trabalho digno. Trabalho decente, um trabalho que possa ser de honra. É isso que eu estou falando. Então Salomão nesse conselho diz, em todo trabalho há proveito. Isto é, não importa qual seja a sua profissão, se ela é de caráter físico ou intelectual. Isso não é relevante. O que é relevante é se esse trabalho está trazendo sustento para você e sua família. Por exemplo, eu fui sustentado por um pedreiro. Um pedreiro de honra, um pedreiro honesto. Meu pai cuidou de nós, eu e meus 2 irmãos e minha mãe, na colher de pedreiro. Toda a vida meu pai foi pedreiro. Outros já foram criados por um médico, por um advogado, por um engenheiro. Qual é a diferença, irmãos? Nenhuma. Todos trabalharam, todos se ocuparam. Então, um é de caráter físico, que é o caso do meu pai, que é pedreiro, outro é de caráter intelectual. Mas para Deus é um trabalho digno. Isso dignifica o homem. Então, repito, eu fui criado por um pai que foi pedreiro. Ele sustentou cada um de nós na base da colher, irmãos. E não faltava nada dentro da nossa casa. Comíamos, bebíamos, vestíamos e foi uma bênção. Então, é assim que Deus vê todas as coisas. Se esse trabalho está trazendo sustento para você e sua família, é isto que tem que ser considerado, porque todo trabalho há proveito. 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz Gênesis 2,15. Vou pegar aqui minha Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha só o que diz. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Olha só o que diz. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim, no Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Adão, vai cuidar do jardim, meu amigo.
vai capinar, vai cuidar aí da planta, vai se vira. Eu quero o jardim bonito. Eu não quero esse jardim desorganizado, não. Você é o cuidador desse jardim, Adão. Então vai cuidar do jardim, vai cultivar. Deus já mandou Adão ralar desde o início. Gênesis 3,19. Gênesis 3,19. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra. Pois dela tu foi tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Ou seja, até que você morra, trabalhe. Você vai trabalhar, você vai suar, e você vai trabalhar até a morte. É o que o Senhor está falando aqui para Adão. Então, irmãos, não existe esse negócio de desocupado, não. Ah, vou fazer nada, conversa. Isso não agrada a Deus. Isso é trabalho de vagabundo. E nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que nos ocupar com alguma coisa. Agora, detalhe. Existem pessoas que não podem trabalhar por uma questão de saúde. Então, cada caso é um caso. Existem situações que Deus entende. Agora, nós estamos falando aqui de trabalho lícito. Estamos falando de trabalho lícito, aquilo que agrada a Deus e que está de acordo com a vontade de Deus. Aí eu coloquei aqui no segundo parágrafo que, infelizmente, o número de desemprego no nosso Brasil cresce a cada dia. E segundo estatística, esse número já chegou na casa dos milhões. 2 milhões. E eu botei um dado aqui importante. Mostra esse dado aí para o seu aluno. Eu coloquei esse dado aqui importante. A taxa de desocupação encerrou o primeiro trimestre de 2023 em 8,8%, um aumento de 0,9 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Esse menor resultado para o período de 2015, o número de desocupados cresceu 10%, irmãos, o que representa um acréscimo de 860 mil pessoas desocupadas. Olha só, 860 mil pessoas à procura por trabalho. O que acontece? Tem pessoas que ficam escolhendo trabalho, escolhendo emprego. Não tem condição nenhuma de fazer isso. E fica escolhendo emprego. E eu coloquei aqui, o que observamos é que existem alguns homens desempregados se dando ao luxo de escolher emprego, sendo que o mesmo não tem condições nenhuma de fazer. Eu botei o exemplo aqui, ele está desempregado, aí aparece um lote para ser capinado, ao invés dele capinar e levar o fruto daquele trabalho para casa, que será o sustento para mim naquele momento, ele se recusa a ir. Não, é para quê? Capinar um lote? Vou não. Não faça esse tipo de trabalho. Está errado. Se só tem aquilo para fazer, faça. E Deus vai abençoando e vai abrindo outras portas. E Deus vai dando a vitória e o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Então, nesse primeiro tópico, você vai falar sobre a valorização do trabalho. O quão grande é a honra de estar sendo ocupado com alguma coisa. Estar em alguma ocupação. Isso é de suma importância. Seja qualquer emprego, qualquer serviço, qualquer trabalho. É lícito? Então faça. Vou contar um testemunho. Eu trabalhava na Ambev. A Ambev é a empresa que vende cerveja e refrigerante. As cervejas que a Ambev vende se chama Brahma, Skol e Antártica. E eu era promotor de vendas da Ambev em um supermercado gigante ali, grande, um macro, um supermercado considerado hipermercado. Então eu era representante da Ambev, promotor da Ambev. E aí um dia me chamaram no sistema de som. Promotor da Ambev, compareça à recepção.
E chegando lá, tinha um empresário que comprou muitos pallets de cerveja. E eu fui descarregar aqueles pallets de cerveja e eu fiquei triste com aquilo. E eu falei, Senhor, quantas pessoas vão beber esta cerveja? E quantos pais de família vão ficar embriagados e muitos botecos e tal, tudo com essa cerveja que eu estou vendendo. Eu sou representante da Ambev aqui nesse mercado. E eu falei para o Senhor, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu não quero mais trabalhar aqui. Mas, Senhor, eu preciso de um emprego. E eu era noivo, irmãos. Estava prestes a casar. E eu falei, Senhor, mas eu não posso ficar desempregado. Irmãos, eu orei num dia. No outro dia, meu telefone toca. Eu consegui um outro emprego. Sair daquilo ali. E Deus me deu um emprego ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. E aí foi quando eu casei, Deus abençoou e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Então, se você está num emprego que você não se sente confortável, ora a Deus primeiro. Não saia antes de orar a Deus, não. Ora a Deus primeiro, peça a Deus primeiro um outro emprego. E aí Deus vai ouvir o seu clamor, se for da vontade de Deus, e Deus vai abençoar no nome de Jesus. Então é importante que tenhamos um emprego, é importante que tenhamos um trabalho. Agora, o emprego não vem, não fique desocupado, vai fazer alguma coisa. Vai capinar um lote, vai ajudar um pedreiro ali que está precisando de um ajudante, vai procurar alguma ocupação. Mas não fique em casa parado esperando as coisas caírem do céu. Em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Salomão fala também que quem quer ficar só em palavras deve levá-lo à pobreza. O que vai adiantar o homem se ele simplesmente dizer, pode deixar que eu vou me ocupar em alguma coisa e ganhar muito dinheiro? Não adianta nada. Ele só está falando. Ou então, pode deixar que eu vou atrás, entregarei o meu currículo e conseguirei o meu emprego. Esse conselho nos mostra claramente que esse tipo de atitude não levará para o homem crescimento algum. Há um dito popular que diz, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Se você está desempregado e aparecer qualquer emprego, qualquer ocupação, se apresente hoje, porque se você for amanhã, a vaga já terá sido preenchida por outro. Então, irmãos, mostre para o seu aluno que ele precisa trabalhar. Segundo tópico, seja atencioso. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então nós vamos analisar essas duas palavras, que está em Provérbios capítulo 10, versículo 4. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra é displicência. Displicência. Displicência é predisposição de espírito para tristeza ou tédio, aborrecimento, descontentamento, desgosto, desleixo nas maneiras, no vestir, no proceder, negligência, indiferença. Irmãos, está trabalhando? Vai trabalhar com vontade. Mas esse emprego, se você continuar assim, você vai perder seu emprego. Outro vai entrar no seu lugar. Porque ninguém vai querer uma pessoa trabalhando de forma displicente. Se coloque na posição do empresário. Se coloque na posição do patrão. Não vai querer. Trabalhar com a mão displicente é trabalhar de forma cebosa, sem energia, sem postura, sem ética, reclamando de tudo e de todos, a todo momento.
fofocando dos amigos na empresa, falando mal dos patrões, chegando atrasado, saindo antes do tempo, falando trabalho, dando atestado médico quando não está doente, dando atestado médico quando não está doente. Tudo é desculpa para ficar em casa, tudo é desculpa para ir para o trabalho. Chega atrasado, sai antes da hora, fica dando perdido, fica voando no trabalho, fazendo as coisas de forma cebosa, vai perder o emprego. Adoecendo familiares para faltar o emprego. Ah, minha mãe está doente, meu filho está doente, meu pai conversa, é só para não ir, preguiçoso. Vai perder o emprego. O emprego quando estes estão com saúde. Aqui, ó. Adoecendo familiares para faltar o emprego quando estes estão com saúde. Não se preocupando em manter o uniforme limpo e bem passado, mas pelo contrário, evita o uso. É para usar o uniforme, ele não usa. Contrariando o patrão, contrariando o gerente. Indo contra as normas estabelecidas pela empresa, o patrão fala A e ele fala B. Enrolando o tempo todo para que ele possa ir embora logo e sem nenhuma produtividade. Ele não produz no emprego, ele não produz no trabalho. É enrolando. Isso é trabalhar de forma displicente. Salomão fala, não trabalhe de forma displicente. O que trabalha com a mão displicente empobrece. Ele não produz nada. Ele quer só enrolar no trabalho. E eu pergunto, se você fosse patrão, ficaria com o funcionário com os defeitos mencionados acima? Qual seria a sua atitude em relação a ele? Com certeza seria a demissão. É por esse motivo que tem homens que não param emprego nenhum. Já viu aqueles camaradas que não param emprego nenhum? Toda vez ele está num emprego diferente, porque ele trabalha de forma cebosa. Ele trabalha de forma displicente. Salomão, em outras palavras, está dizendo que se trabalharmos de forma displicente, ele ficará dificilmente empregado. E uma vez desempregado, não terá renda. E uma vez não tendo renda, gerará a pobreza. Tá certo? Agora, o que Salomão está falando aqui? Que nós temos que trabalhar de forma diligente. Diligência. Diligência. O que é diligência? Cuidado, zelo, rapidez, providência, esforço, empenho, aplicado ligeiro. Trabalhar com a mão diligente é trabalhar com cuidado, é prestar atenção nos procedimentos estabelecidos pela empresa, zelar pelo patrimônio, executar suas tarefas com rapidez, produtividade com zelo, obedecendo horários, cuida bem da sua seção, departamento que trabalha, zela pelo seu uniforme, é respeitador, é obediente, é submisso, é profissional, é esforçado, é aplicado e é ligeiro. Não fica falando mal dos seus patrões e nem da sua empresa, pois ele sabe que são deles que vem o seu salário. Não se envolve em fofocas e é absolutamente sincero em suas ações e proceder. Isso é trabalhar com a mão diligente. Agora, detalhe aqui. Uma observação. Você tem que trabalhar, não ser escravo do trabalho. Tem pessoas que são escravas do trabalho. Ele pode estar em casa, mas ele quer ficar no trabalho. Ele pode sair no horário, mas ele quer ficar 2, 3, 4 horas a mais no trabalho. Ninguém pediu, ninguém mandou, mas ele quer ficar ali. Ele é escravo do trabalho. Ele pode ficar em casa numa folga, mas ele quer trabalhar naquele dia ali. Pessoas escravas do trabalho. Você tem família, irmãos. Você tem esposa, você tem filhos, trabalha no horário. Agora, pintou uma situação e o patrão fala assim, meu amigo, hoje tem uma situação diferente, eu vou precisar que você fique 4 horas a mais. Beleza. Você vai ganhar extra, você vai ganhar uma folga. Liga para a esposa, vou ter que ficar aqui 4 horas a mais, sem nenhum problema.
sem nenhum problema. Você não pode ser escravo do trabalho, mas tem que trabalhar de forma decente. Tem que trabalhar de forma correta. E aí Deus vai abençoar a sua vida. Tá certo? Aí vem falando aqui, ó. Mas infelizmente são poucos que trabalham com tamanho empenho, mal sabendo eles que do lado de fora existem milhares que gostariam de desempenhar sua função ou ocupar o seu lugar. Mas há um grupo de trabalhadores que estão a cada dia crescendo em suas profissões, e alguns deles estão até chegando ao cargo de chefia, porque souberam aprender a valorizar o emprego que Deus lhe deu. Se você está desempregado, ore a Deus para que a misericórdia dele te alcance. Corra atrás, e quando Deus lhe abrir essa porta, trabalhe com as mãos diligentes e nunca com as mãos displicentes. E com certeza será bem sucedido e terás riqueza em sua vida. É isso que Salomão está falando. Tomei água, vocês não viram nada, botei a máscara de novo e tá tudo certo. Tomei água aqui rapidão. Vamos voltar aqui. Já viu a formiga? Você já viu a formiga trabalhando? Já viu lá que bonito lá? Tudo em fileirinha, com a plantinha ali, a folhinha, carregando a folhinha. Estão trabalhando. Estão cuidando, estão armazenando a sua colheita, ou a sua alimentação para colher um dia. Não para, irmãos. A formiga não para. E aí Salomão vai falando aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não seja preguiçoso. Se você quiser, professor, pegar um vídeo sobre formiga, mostrando a formiguinha trabalhando, pode fazer. Mostra lá para o seu aluno como que a formiga trabalha. Se quiser trazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre a formiga, nesse estudo, fique à vontade. E aí Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aí, fala para o seu aluno, levanta daí, preguiçoso. Vai trabalhar. E Deus vai abençoar a sua vida. Então, a Bíblia reprova o preguiçoso que não quer trabalhar. Não querer trabalhar é um erro grave. Na igreja em Tessalônica, algumas pessoas começaram a enxergar o trabalho como algo desnecessário. Isso aconteceu na igreja de Tessalônica. Em linhas gerais, eles acreditavam que a vinda de Cristo estava próxima e por isso deviam deixar de trabalhar. Tipo assim, Jesus está voltando, vou trabalhar para quê? A vinda do Senhor está próxima, eu vou trabalhar? Eu não, vou esperar Jesus voltar, vai me salvar e vai me levar para o céu. Como resultado desse pensamento deles em Tessalônica, essas pessoas passaram a viver à custa dos outros. Tem pessoas, irmãos, que vivem às custas dos outros. Ele não quer trabalhar, mas ele quer viver nas custas dos outros. Existem muitos assim. Inclusive, os desocupados ainda tinham tempo para se intrometer na vida particular dos demais. Paulo repreendeu severamente esse tipo de comportamento. Ele disse que os crentes deveriam se afastar daqueles que viviam sem trabalhar e seguir o seu bom exemplo de trabalhar constantemente com esforço e fadiga a fim de não ser pesado a ninguém. Paulo falava assim, ó, sai fora dessa galera preguiçosa aí. Sai fora desse povo, desse grupo. Não quer trabalhar? Esteja longe. Faça como eu, que trabalho. Faça como eu, que não paro. Além disso, ele ainda explicou que
que se alguém não quiser trabalhar, então também que não coma. Mas o crente deve trabalhar em paz e se alimentar do seu próprio pão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 6 ao 10. Meu amigo, não quer trabalhar não? Então não coma. Não vai pegar o pão do outro que está trabalhando não. Você não quer trabalhar? Então passe fome. Quer comer? Então trabalhe. Vai atrás do pão. Agora voltando aqui. Tem pessoas que não estão trabalhando, não é porque é preguiçosa não. É porque não está conseguindo. Aí existe a necessidade de ajuda. Aí existe a necessidade do movimento da cesta básica. Existe a necessidade do departamento social entrar em ação e ajudar aquele irmão que está em dificuldade. Por exemplo, quantos na pandemia não perderam o emprego? Quantos na pandemia não tiveram seus comércios fechados? Então, irmãos, tem que saber diferenciar. Eu estou falando aqui de preguiçoso. Aquele que não quer trabalhar. Aparece emprego para ele, ele não quer. Esse é o preguiçoso. Esse tipo de pessoa não tem nem que comer. Quer comer? Então trabalhe, vá atrás do pão. Fica pegando o pão do outro não, que está trabalhando não. Então é isso que Paulo está dizendo. A autodisciplina é certamente uma característica de todas as pessoas bem-sucedidas. Aqui, a formiga é apresentada como exemplo de autodisciplina, sem supervisão, nem coerção, sem pressões externas. Essa criatura minúscula procura e armazena gêneros alimentícios suficientes para vencer períodos futuros de escassez de comida. Ela vai armazenando comida. Tem um desenho de animação que eu assisti muito com a minha filha, meu filho, Vida de Inseto. Aí mostra lá as formiguinhas cuidando, zelando, aparece um gafanhoto folgado e quer pegar os alimentos das formiguinhas. E aí, no final, até tem um final feliz. As formigas conseguem preservar ali tudo que eles conseguiram arrecadar. E o gafanhoto lá, sem vergonha, desculpa a expressão, não conseguiu. Então, assim, tem muitos gafanhotos querendo pegar, só ir lá e pegar o trabalho dos outros. O preguiçoso não trabalha, não pensa no futuro e está fadado a viver na pobreza e na necessidade. Uma pessoa assim evita tomar responsabilidade para o futuro, foge do trabalho. Olha o que diz aqui, irmãos, Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levá-lo à boca. Olha só a situação do preguiçoso. Olha aqui esse copo aqui, ó. Preguiçoso é isso, ó. Ele tem tanta preguiça que ele não consegue levar o copo à boca. Se ele pudesse, tinha alguém dando comidinha e aguinha na boca dele. Porque o camarada é preguiçoso. Deus não tem pacto com esse tipo de gente. Aí eu botei aqui. Os últimos momentos de sono são deliciosos. Saboreamos à medida que resistimos a iniciar outro dia de trabalho. Mas nesse conselho, a advertência contra ceder à tentação de dormir em vez de trabalhar. Irmãos, se você não levantar, você não trabalha não. É bom dormir, é gostoso dormir. O despertador toca e você não, vou continuar dormindo. Não pode, irmãos. Opa, despertou, bora, levanta. Trabalhar, trabalhar. Tem que trabalhar. Vai ficar deitado, dormindo até meio-dia, 1h da tarde. Quem vai trazer comida para você? Como é que você vai fazer? O outro vai trabalhar e vai trazer para você? Jamais. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Isso é a vontade de Deus. Então, isso não significa que nunca devamos descansar. Não é isso não. Tem como descansar. Você tem a sua folga. Todo trabalho tem folga. Seja no domingo, seja em um sábado.
Tem empresas que funcionam no domingo, aí dá numa quinta, aí dá numa quarta, aí sim, você vai dormir até meio-dia, 1 hora, mas de consciência tranquila. Você está de folga. Você está de folga. É diferente. Até Deus descansou no 7º dia. Descanse. A formiga foi usada como exemplo porque utiliza sua energia e seus recursos economicamente. Se a preguiça nos afastar de nossas responsabilidades, a pobreza poderá afastar-nos do legítimo descanso que deveríamos desfrutar. A palavra preguiça quer dizer aversão, antipatia ao trabalho, indolência, moleza. Tá certo? Aí você vai analisar esse texto das formigas. Está aqui no 3.1. E aqui você vai analisar todo esse texto das formigas. E aqui falam, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque o trabalho que elas realizam é tão bem feito, tão organizado, tão cheio de estilo, que vale a pena parar e observar e, acima de tudo, aprender com elas. Aí você vai ler essa parte. Imagina um líder, imagina uma igreja sem líder, imagina uma igreja sem pastor, uma casa sem pai ou mãe, uma empresa sem patrão, um time de futebol ou vôlei sem técnico, uma cidade sem governador, um país sem presidente. Imagina agora a bagunça que seria. Mas as formigas, diz Salomão, que não tem chefe, não tem oficial, não tem comandante, e que no estilo prepara seu pão. Não tem ninguém mandando, mas elas fazem. Não tem ninguém em cima, mas elas fazem o trabalho e fazem o trabalho bem feito. Tá certo? E aí, irmãos, nós vamos para o final do estudo. Observe esse conceito de Salomão. Estou na página 44, no último parágrafo. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Aí eu coloquei um monte de versículos aqui, irmãos. Provérbios 15, 19, Provérbios 19, 15, Provérbios 20, versículo 4, Provérbios 20, versículo 13, tudo falando sobre a questão da preguiça e da formiga. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Certo? E aí, chegamos na conclusão. Devemos glorificar a Deus através do nosso trabalho. Sobre isso, a Bíblia diz que temos que desempenhar nosso trabalho de boa vontade, com sinceridade de coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor e não a homens. Está vendo? Trabalhando como se estivesse servindo ao Senhor e não a homens. Então, através do nosso trabalho, devemos revelar que somos servos do Senhor e estamos comprometidos com a vontade de Deus. Está em Efésios 5, 5, 7. Isso quer dizer que enquanto trabalhamos, estamos servindo ao próprio Senhor e é Ele quem nos recompensará por todo o bem que fizemos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O trabalho é proveitoso, tanto para quem serve como para quem é servido. Como trabalhador, o homem provê sustenta a si mesmo e o seu lar, mas com o seu trabalho ele também abençoa a sociedade como um todo. Ou seja, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. E aí você encerra a lição, orando para quem está desempregado. Chama na frente quem está desempregado. Irmãos, quem está desempregado, vem à frente. Nós vamos orar, Deus vai te dar um emprego, Deus vai abrir as portas de emprego, você vai trabalhar com alegria, vai trabalhar de forma displicente, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Termina o estudo orando pelos desempregados, e Deus vai dar a vitória. Então é isso, meu amado irmão. Espero que eu tenha te ajudado a ministrar a sua aula. Fique à vontade.
Espero que você tenha me compreendido. Tenha paciência, eu vou estar gravando os estudos agora de máscara. E acredito que dá para entender, tá certo? Então que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Estou divulgando o meu livro, né? De sempre eu faço isso. Então no final, se você quiser adquirir, está aqui meu livro, Convite de Cristo. É só entrar nesse endereço que está aí embaixo e vai chegar aí na sua casa. Tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Estou à disposição, se quiser perguntar alguma coisa, me mande um zap e que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.